Um milionário expulsou a esposa e a filha de casa. Anos depois, ele a viu na TV e ficou chocado com o que elas fizeram. Margarida sempre se sentiu como uma marionete, com cordas invisíveis puxando-a em direções que não escolheu. Desde a infância, a atmosfera em sua casa era impregnada de regras rígidas e expectativas sufocantes. Seus pais, fervorosos defensores de valores conservadores, moldaram sua visão de mundo com foco inabalável em tradições. Para eles, a vida seguia um roteiro claro: ser uma boa filha, casar-se com um homem de prestígio e, em seguida, tornar-se uma esposa e mãe exemplar. As conversas ao redor da mesa eram repletas de elogios à obediência e críticas a qualquer desvio do caminho pré-estabelecido. Margarida aprendeu a esconder seus desejos mais profundos, trocando sonhos por sorrisos forçados. Era uma estudante brilhante, mas o brilho em seus olhos muitas vezes se ofuscava pela pressão incessante para atender a um ideal que não era o seu. Ao ingressar na faculdade, Margarida sentiu uma pequena fissura na armadura que a envolvia. A liberdade parecia ao seu alcance, e as possibilidades se desdobravam diante dela como um horizonte sem fim. No entanto, a nova fase da vida não trouxe a liberdade esperada. A pressão para se noivar com Mateus, um jovem da alta sociedade, se intensificou. Ele era exatamente o que seus pais queriam: bonito, rico e bem relacionado. Mas, em seu coração, Margarida nunca sentirá amor por ele. Pense bem, Margarida, dizia sua mãe, com um brilho de expectativa nos olhos. Mateus é a escolha certa. Ele pode te dar uma vida confortável, e você deve aproveitar essa oportunidade. Com cada palavra, o peso do destino a pressionava mais. Margarida se viu em uma encruzilhada, onde os anseios de seus pais colidiam com seu próprio desejo de ser livre. A hesitação transformou-se em um nó na garganta, mas a voz da razão, ou seria da obrigação? Ecoou em sua mente. Assim, em um momento de desespero, ela concordou em se noivar com Mateus. Não por amor, mas pela necessidade de agradar. O noivado foi celebrado como uma grande conquista pela família de Margarida. A casa estava adornada com flores e a felicidade transbordava nas palavras de seus pais. A cena, repleta de sorrisos e brindes, parecia um sonho. Mas, para Margarida, cada risada ecoava como um lembrete do sacrifício que ela fizera. O peso da expectativa continuava a sufocá-la, tornando-se um fardo difícil de carregar. Na intimidade de seu quarto, as paredes decoradas com fotos da infância pareciam agora testemunhas de sua prisão. Margarida olhava para o anel de noivado em seu dedo, um símbolo de um futuro que não escolhera. O brilho da joia refletia a luz, mas não iluminava seu coração. Cada dia que passava, a ideia de que sua vida estava sendo decidida por outros tornava-se cada vez mais insuportável. A felicidade esperada parecia um eco distante, um sonho que escorregava entre seus dedos. As semanas se passaram e, embora a fachada da noiva perfeita estivesse em vigor, dentro dela uma tempestade se formava. Os planos de matrimônio, que deviam ser repletos de alegria, tornaram-se um campo de batalha emocional. Margarida se via diante da escolha mais difícil de sua vida: seguir o caminho dos outros ou lutar por sua própria felicidade. E assim, a sombra das expectativas continuava a se projetar sobre ela, um lembrete constante de que sua jornada estava apenas começando. Margarida sabia que, para encontrar sua verdadeira voz, precisaria enfrentar não apenas os olhares desaprovadores de seus pais, mas também a voz dentro de si que clamava por liberdade. Essa batalha interna, embora dolorosa, seria o primeiro passo em direção a um futuro que, ela esperava, pudesse ser escrito por suas próprias mãos. Margarida se viu cercada por um ambiente que, em sua essência, era o oposto do que havia sonhado. O casamento com Mateus, realizado em uma cerimônia luxuosa que ostentava o que havia de melhor na sociedade, rapidamente se transformou em uma rotina monótona e emocionalmente vazia. A casa que dividiram, repleta de móveis elegantes e decoração requintada, era um reflexo da superficialidade que permeava sua vida juntos. Mateus, embora charmoso e socialmente aclamado, se comportava como se Margarida fosse uma extensão de sua imagem, um objeto a ser exibido em eventos e jantares. Ele não enxergava sua esposa como uma parceira, mas sim como um adereço em sua vida de sucesso. As interações entre eles eram frias e protocolares. Nas raras conversas, Mateus se mostrava mais interessado em discutir os negócios da família do que em saber sobre os sentimentos de Margarida. Você deveria se envolver mais nas atividades sociais, Margarida, disse Mateus, em um tom que transparecia sua indiferença. As pessoas precisam conhecer a nova senhora de Albuquerque. É assim que você vai se destacar.
Ela forçou um sorriso, mas por dentro, a frustração crescia. Margarida tentava se encaixar no papel que lhe fora imposto, buscando maneiras de trazer alegria àquela nova vida. Em uma tentativa desesperada, começou a organizar pequenos eventos em casa, esperando que a convivência pudesse suavizar a rigidez do relacionamento. Mas, em vez disso, Mateus se mostrava cada vez mais ausente, chegando em casa tarde e desinteressado. Os fins de semana, que poderiam ser uma oportunidade de conexão, eram frequentemente ocupados por compromissos sociais em que Mateus participava sem ela. O vazio na sala de estar se refletia em seu coração. O riso dos convidados ecoava em um tom distante, como uma lembrança de algo que ela nunca experimentou. Margarida se via presa em uma jaula de ouro, rodeada de pessoas que pareciam felizes, mas que não conheciam o seu verdadeiro sofrimento. As visitas de seus pais, que chegavam sempre com sorrisos satisfeitos, eram um lembrete constante do que ela deveria ser. Eles a parabenizavam, reforçando a ideia de que tinha finalmente conquistado o que toda mulher deseja, um marido que a ama. Mas Margarida sabia que não era verdade. O olhar de sua mãe, que sempre buscava aprovação, agora era uma lâmina afiada, cortando ainda mais sua autoestima. Você precisa ser uma esposa obediente, Margarida, disse sua mãe uma tarde, enquanto arrumava os pratos na mesa. É assim que as coisas funcionam. O Mateus trabalha duro para sustentar a família, e você deve estar ao lado dele, sempre. Aquelas palavras soavam como um eco, reforçando um papel que ela não queria mais desempenhar. Cada visita se tornava um exercício doloroso de contenção, em que Margarida se forçava a sorrir e a dizer que estava tudo bem, mesmo quando a realidade era bem diferente. O peso da expectativa familiar pesava sobre seus ombros, enquanto a pressão para ser a esposa perfeita consumia. À medida que os dias se passavam, Margarida começou a sentir os efeitos psicológicos de sua nova vida. A falta de amor, o desprezo de Mateus e a constante pressão de seus pais começaram a se manifestar em insônia e ansiedade. Cada manhã se tornava uma luta, levantar da cama se tornava um desafio. As sombras em seu coração cresciam, e ela se perguntava se algum dia conseguiria encontrar uma saída. Enquanto o tempo passava, Margarida sentia que sua identidade estava se dissipando. A imagem de quem ela era antes do casamento se esvaía, dando lugar a uma mulher que mal reconhecia. A busca por alegria se tornava cada vez mais difícil, e as pequenas tentativas de felicidade que ela fazia eram rapidamente apagadas pela realidade. Mateus, com sua indiferença e egoísmo, se tornava uma sombra cada vez mais presente em sua vida, enquanto a esperança de um amor genuíno parecia um sonho distante. E assim, Margarida se via perdida em uma vida que não escolhera, envolta por expectativas que a aprisionavam. O relógio girava incessantemente, mas seu coração permanecia estagnado, ansiando por uma mudança que, a cada dia, parecia mais inalcançável. O dia do nascimento de Isadora foi um misto de dor e alegria. Margarida estava no quarto de hospital, cercada por monitores que bipavam suavemente, enquanto as contrações a levavam a um mar de emoções intensas. O que poderia ter sido um momento mágico, repleto de amor e união, era envolto em uma solidão que a seguia como uma sombra. Mateus estava presente, mas sua atenção estava mais voltada para os e-mails do trabalho do que para o momento único que ela estava vivendo. Quando a pequena Isadora finalmente veio ao mundo, o choro dela ecoou pelo quarto, preenchendo o vazio que existia na vida de Margarida. Seus olhos se encheram de lágrimas ao vê-la pela primeira vez. Isadora era perfeita, com cabelos finos e uma delicadeza que fazia Margarida sentir um amor profundo e avassalador. Naquele instante, a tristeza e o desamparo que a acompanhavam começaram a se dissipar, mesmo que temporariamente. "É uma menina linda", murmurou a enfermeira, enquanto entregava Isadora nos braços de Margarida. "Ela vai ser a sua alegria." Margarida sorriu, um sorriso genuíno que era raro ultimamente. A presença da filha iluminava seu coração de uma forma que ela nunca imaginara ser possível. Mas, quando Mateus se aproximou, a expressão dele era de desinteresse. Ele olhou para Isadora com uma expressão neutra, quase como se estivesse avaliando um novo carro ou um eletrodoméstico. "Bom, agora temos uma responsabilidade a mais", disse Mateus, tentando soar entusiasmado, mas suas palavras falharam em esconder a indiferença. Margarida sentiu uma pontada de dor em seu peito. Enquanto ela via a filha como um presente, Mateus a tratava como uma obrigação, uma nova carga que deveria ser suportada. A relação que Margarida desejava cultivar com Isadora era uma via de amor e proteção, enquanto Mateus parecia distante, quase desconectado do que realmente importava. Os dias seguintes ao nascimento de Isadora foram repletos de desafios.
Margarida lutava para encontrar o equilíbrio entre cuidar da filha e enfrentar a indiferença de Mateus. Ele frequentemente se ausentava, passando horas a fio fora de casa, deixando Margarida sozinha com a bebê e seus próprios pensamentos. Os pais de Margarida, por sua vez, eram uma constante lembrança das expectativas que ela tentava rejeitar. As visitas se tornaram uma fonte de estresse. Sua mãe frequentemente criticava a forma como Margarida cuidava de Isadora, insistindo que ela precisava ser mais disciplinada, enquanto seu pai, embora amoroso, não fazia nada para ajudar a aliviar a pressão. Margarida sentia que estava se tornando uma mãe que não agradava a ninguém. Você deve colocá-la em uma rotina rígida, Margarida, dizia sua mãe, com um tom que não deixava espaço para discussão. É assim que se faz uma boa mãe. Não podemos deixar a Isadora se tornar uma criança mimada. Margarida apenas acenava com a cabeça, mas por dentro, uma revolta crescente se formava. Como ela poderia ensinar sua filha a ser feliz em um mundo que apenas exigia obrigações? O amor que Margarida sentia por Isadora impulsionava a lutar contra as críticas, a proteger a filha das inseguranças que a acompanhavam. A solidão, no entanto, era um companheiro constante. Em meio a risadas infantis e os suaves sons do bebê adormecido, Margarida sentia uma dor profunda pela falta de apoio emocional. O desejo por alguém que a compreendesse, que pudesse compartilhar suas alegrias e tristezas, crescia a cada dia. Mateus estava lá fisicamente, mas emocionalmente, ele era um estranho. As noites eram as mais difíceis. Enquanto Isadora dormia tranquilamente ao seu lado, Margarida se perdia em pensamentos sombrios. O peso da responsabilidade a consumia, e as incertezas sobre o futuro se acumulavam. Ela queria ser uma mãe que oferecesse amor incondicional, mas as pressões externas e a falta de carinho em seu próprio casamento deixavam exausta. Margarida olhava para Isadora, que agora dormia pacificamente em seus braços, e prometeu a si mesma que faria o possível para protegê-la de um mundo que parecia hostil. Sua filha se tornaria seu mundo, sua esperança e sua luta. Mesmo que a solidão a cercasse, Margarida estava determinada a não deixar que as críticas de Mateus ou de seus pais a definissem. A vida com Isadora seria diferente. Ela a educaria para ser forte, livre e capaz de lutar por seus próprios sonhos. Em meio ao caos, um novo desejo começou a brotar dentro dela. O desejo de ser livre e de encontrar sua própria identidade como mulher e mãe, para que Isadora não crescesse em um lar marcado pela indiferença. E com esse desejo, Margarida sentiu que havia uma chama acesa dentro de si, um pequeno sinal de que a vida poderia ainda ter algo mais a oferecer. Os dias se tornaram um ciclo repetitivo, um emaranhado de obrigações e insatisfações que pareciam nunca ter fim. O clima na casa de Margarida e Mateus estava cada vez mais pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir a qualquer momento. Margarida se esforçava para manter a calma, mas cada interação com Mateus era como andar sobre cascas de ovo. Ele a tratava com uma indiferença que, com o tempo, se transformou em desprezo, e cada palavra proferida por ele a atingia como um golpe. Mateus frequentemente a fazia sentir-se pequena, como se suas opiniões e desejos fossem irrelevantes. Era nos momentos mais simples que a crueldade se revelava. Um olhar desdenhoso quando ela falava de Isadora, uma resposta sarcástica ao mencionar os desafios da maternidade. Ele não fazia questão de esconder que a via apenas como uma esposa e mãe, não como uma parceira ou amiga. Em muitas noites, Margarida se encontrava sozinha em sua cama, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a sensação de insuficiência se apoderava dela. Você precisa parar de ser tão dramática. Mateus disparou em uma de suas típicas tiradas, ao ver Margarida chorando após um dia cansativo com a bebê. Tem mulheres que conseguem ser mães e ainda cuidar da casa. Você só reclama. Essas palavras penetravam em seu coração como facas afiadas. Em vez de se sentir apoiada, Margarida se sentia cada vez mais isolada e insegura. O ambiente que deveria ser um lar, um refúgio, tornava-se um campo de batalha, onde ela lutava sozinha contra as expectativas e as exigências do marido. Desesperada por apoio, Margarida decidiu buscar consolo nos pais. Contudo, a visita foi um verdadeiro choque. Ao contar sobre as dificuldades que enfrentava, encontrou apenas silêncios pesados e desaprovação nas expressões de seus pais. Sua mãe, com um olhar crítico, afirmou que todo casamento tem suas dificuldades e que o importante é manter a família unida. As palavras ecoaram em sua mente como um mantra sufocante, fazendo-a sentir-se ainda mais perdida. Margarida, você deve ser forte e obediente. Não podemos ser um fardo para os outros, disse seu pai, sem saber que as palavras dele apenas aumentavam a dor. Para eles,
A imagem de um casamento perfeito era tudo. Para Margarida, no entanto, o que estava se desenrolando em sua vida era um pesadelo silencioso, e ela não sabia como escapar. Com cada tentativa frustrada de buscar apoio, Margarida começou a se questionar sobre sua identidade e o que realmente significava ser feliz. Olhando para Isadora, ela percebeu que não queria que a filha crescesse em um ambiente como aquele, repleto de pressões e desilusões. Mas o que Margarida poderia fazer? Qual seria o primeiro passo para romper esse ciclo de dor? As perguntas a consumiam, e a solidão parecia se agravar a cada dia. Assim, ela começou a se perder em seus pensamentos, tentando encontrar uma saída. As tardes se tornaram momentos de introspecção, enquanto ela observava a filha brincar e imaginava como poderia dar a Isadora uma vida diferente da sua. A situação culminou em uma noite fatídica, quando o clima de tensão entre os dois chegou ao seu ápice. Mateus chegou em casa mais tarde do que o normal, o rosto tenso, claramente frustrado com o trabalho. Margarida, exausta e à beira de um colapso, decidiu que não poderia mais aguentar. Mateus, precisamos conversar, disse ela, sua voz tremendo. Conversar sobre o quê? Ele respondeu, sem a menor vontade de ouvir. Sobre sua rotina chata? Sobre como você não faz nada além de cuidar dessa criança? As palavras dele a atingiram como uma flecha envenenada. Um calor crescente começou a se formar dentro dela, enquanto Margarida lutava contra a onda de emoções que se avolumava. Eu não sou apenas uma mãe, Mateus. Eu sou uma mulher que também tem sentimentos e desejos. Sua voz aumentou, ecoando na sala. Mateus revirou os olhos, e isso foi o estupim. Margarida começou a gritar, um grito de desespero que finalmente libertou a dor reprimida. Você não me respeita. Você não vê o quanto eu me esforço. Eu sou mais do que uma esposa obediente. Eu estou aqui para Isadora e para mim mesma. A discussão escalou rapidamente. Palavras duras foram lançadas de um lado para o outro, como se fossem armas. Margarida sentia que a cada palavra, uma parte de seu ser se quebrava. Mateus, por sua vez, estava implacável, como se estivesse mais interessado em vencer a briga do que entender os sentimentos da esposa. Você é ingrata. Eu trabalho duro para sustentar esta família, e você não faz nada além de reclamar. Gritou ele, a raiva tomando conta de seu tom. Margarida sentiu uma onda de tristeza e raiva se misturarem. Era a primeira vez que se sentia tão viva, tão desejosa de lutar por si mesma, e mesmo assim, ela sabia que aquela luta poderia ter consequências devastadoras. Enquanto a discussão se intensificava, as paredes da casa pareciam fechar-se, prendendo os dois em uma bolha de dor e desentendimento. Quando finalmente se calaram, o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Margarida olhou para Mateus, que estava parado ali, ofegante, e se deu conta de que a partir daquele momento, nada seria igual. Ela estava cansada de se sentir presa e de viver uma vida que não escolheu. Aquela discussão, longe de ser apenas uma briga, era um prenúncio de mudanças que estavam por vir. A dúvida que antes a acompanhava começou a se transformar em uma determinação silenciosa. Margarida sabia que precisava buscar a liberdade, mas o caminho à frente seria repleto de desafios. E, pela primeira vez, estava disposta a enfrentá-los. O clima em casa estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Margarida e Mateus estavam em um ponto sem retorno. O que antes era um relacionamento minado por desentendimentos e ressentimentos, agora se transformará em uma arena de batalha. A raiva dele se manifestava de maneiras cada vez mais agressivas, e Margarida, cansada de ser a única a se esforçar para salvar o que estava se desfazendo, sabia que não poderia mais aguentar. Na manhã seguinte àquela explosão emocional, Mateus chegou em casa com um semblante frio e decidido. Margarida o olhou com um misto de expectativa e medo, seu coração acelerando. Ele a encarou por um momento, como se estivesse pesando as palavras que ia dizer, mas a frieza de seu olhar não deixava espaço para dúvidas. Margarida, isso não está funcionando. Você e Isadora precisam sair, disse ele, sua voz implacável. Aquelas palavras cortaram como uma lâmina afiada. Margarida ficou paralisada, sem conseguir articular uma resposta. O impacto da decisão a atingiu como um soco no estômago. Ela olhou para Isadora, que estava brincando inocentemente em um canto, e sentiu uma onda de desespero. O que você está dizendo? Não pode fazer isso. Margarida implorou, a voz embargada. Minha família não aceita sua atitude. Eu não posso manter você aqui. É isso ou eu saio.
Você decide. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. A humilhação ardia em seu peito, e Margarida lutou contra as lágrimas que ameaçavam escapar. O que mais doía era saber que sua saída não era uma escolha, mas uma imposição cruel. A realidade se desenrolava diante dela com uma brutalidade inegável. Eu sou a mãe da sua filha. Como você pode fazer isso? Seu desespero transbordou em uma súplica que parecia inútil. Exatamente. E é melhor para Isadora que você e eu tomemos caminhos diferentes. Não posso viver com alguém que me traz vergonha, Mateus respondeu, com um tom de desprezo que a fez sentir-se ainda mais diminuída. Margarida sentiu uma mistura de dor e alívio, uma emoção conflitante que a sufocava. Não sabia se estava triste por deixar a casa ou aliviada por finalmente se libertar daquela prisão. Um sentimento de liberdade começava a se infiltrar lentamente em seu ser, mas a incerteza envolvia como uma névoa densa. Ela reuniu suas coisas, tentando manter a calma diante da situação, enquanto Mateus assistia, indiferente. O olhar dele, repleto de desdém, só tornava tudo mais difícil. No fundo, Margarida sabia que, mesmo quando a porta se fechasse atrás dela, a mudança estava em movimento. Com lágrimas nos olhos, Margarida pegou Isadora no colo e saiu de casa, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Cada passo que dava parecia uma libertação, mas também uma perda devastadora. Quando finalmente atravessou o umbral da porta, um misto de alívio e tristeza tomou conta dela. Com a ajuda de Lara, sua amiga enfermeira, Margarida encontrou um novo lar em um pequeno apartamento na periferia da cidade. Lara foi um porto seguro em meio ao caos, oferecendo não apenas apoio emocional, mas também uma mão amiga. Você vai ver, Margarida. Esse lugar é só o começo. É uma chance de recomeçar, disse Lara, enquanto arrumavam as caixas. Margarida se lembrou das palavras da amiga e sentiu uma centelha de esperança brotar em seu coração. O apartamento era simples, mas tinha uma luz que parecia vibrar com possibilidades. A pequena sala tinha janelas largas que deixavam entrar a luz do sol, iluminando cada canto. Enquanto organizavam as coisas, Margarida percebeu que, embora estivesse começando do zero, havia algo diferente em sua perspectiva. O medo do desconhecido começou a se dissipar, e a ideia de recomeçar, embora assustadora, parecia promissora. Ela poderia moldar sua própria vida, longe das sombras das expectativas que sempre a cercaram. Eu vou fazer isso por Isadora, e por mim, sussurrou para si mesma, tomando um profundo fôlego. O apartamento representava mais do que um novo lar. Era uma oportunidade de criar um espaço onde o amor e a liberdade pudessem florescer. As paredes poderiam estar vazias, mas sua determinação começava a preenchê-las com sonhos e esperanças. Naquela noite, enquanto Isadora dormia tranquila em seu novo quarto, Margarida sentou-se no sofá e olhou pela janela. A lua iluminava a cidade, e ela sentiu a luz refletir em seu coração. O caminho à frente ainda era incerto, mas Margarida estava disposta a enfrentá-lo. Ela havia caído, mas agora, estava pronta para se levantar e começar de novo. A queda tinha sido dolorosa, mas a promessa de um novo começo era ainda mais poderosa. Os primeiros dias no novo apartamento foram desafiadores, mas Margarida estava determinada a encontrar seu lugar no mundo. A luz do sol que entrava pela janela parecia brilhar mais intensamente, refletindo sua nova esperança. Com Isadora a seu lado, cada pequeno momento se tornava precioso, e Margarida começou a se adaptar à nova vida, apesar das dificuldades. A rotina a desafiava. Desde acordar cedo para preparar o café da manhã até acompanhar a pequena em sua nova escola, Margarida se via envolvida em um turbilhão de responsabilidades. No entanto, havia uma nova liberdade em sua vida que ela não sentia antes. Ao olhar para Isadora, que brincava alegremente com os novos coleguinhas, Margarida sentia que cada sorriso da filha era uma recompensa pelo esforço. Mas a realidade logo a atingiu. Era hora de buscar emprego. Sem uma formação formal e com poucos recursos, as opções eram limitadas, mas Margarida não se deixaria abater. Lara, sempre ao seu lado, incentivou-a a reavaliar seus sonhos e paixões. Em um café aconchegante, entre risadas e desabafos, Lara sugeriu que Margarida se lembrasse das coisas que a faziam feliz antes de se perder nas expectativas de Mateus. Lembre-se de quem você é, Margarida. O que você sempre sonhou em fazer? Perguntou Lara, seus olhos brilhando com entusiasmo. Margarida pensou por um momento. Durante a faculdade, tinha se apaixonado pela arte, pela forma como ela tinha o poder de transformar sentimentos em cores e formas. O desejo de pintar e criar havia sido abafado, mas agora,
Talvez fosse hora de reacender essa chama. Eu sempre amei a pintura, mas nunca achei que poderia fazer disso uma carreira, confessou Margarida, sua voz hesitante. Por que não? Você tem talento. Vamos fazer isso acontecer, incentivou Lara, batendo palmas com animação. Com o coração pulsando de esperança, Margarida começou a procurar cursos de pintura e eventos na comunidade. Foi assim que, em uma manhã ensolarada, ela decidiu participar de um evento comunitário que promovia artistas locais. Enquanto se preparava, vestiu-se com cuidado, colocando uma blusa que sempre associou à criatividade. Ao olhar-se no espelho, sentiu uma nova confiança brotar. No evento, as cores vibrantes dos quadros expostos a deixaram fascinada. Margarida caminhou entre os estandes, observando os artistas apresentarem suas obras. E foi em meio àquelas telas que ela o conheceu, Rafael. Ele era um artista sensível, com cabelos desgrenhados e um olhar profundo que capturava as nuances da vida. Margarida se aproximou, atraída pela maneira como ele falava sobre seu trabalho. A arte é um reflexo da nossa alma, sabe? Cada pincelada é uma história, disse Rafael, gesticulando com as mãos, como se pintasse no ar. Margarida sorriu, sentindo que havia encontrado alguém que compreendia a essência da criação. A conversa fluiu naturalmente, como se já se conhecessem há muito tempo. Com cada palavra, Rafael a encorajava a explorar sua própria identidade, fora do casamento que a aprisionara. Você tem um brilho especial. Não deixe que ninguém apague isso, ele disse, enquanto conversavam sobre suas experiências e desafios. Nos dias que se seguiram, a amizade entre Margarida e Rafael floresceu. Ele se tornava um raio de sol em sua vida, trazendo não apenas alegria, mas também inspiração. Juntos, eles visitavam galerias, discutiam sobre artistas famosos e sonhavam com o futuro. A cada encontro, Margarida se sentia mais viva, como se as correntes que aprendiam começassem a se desfazer. Rafael a incentivou a experimentar a pintura novamente. Um dia, ele a convidou para um estúdio que havia alugado. Era um espaço simples, mas cheio de potencial, com luz natural que iluminava as paredes brancas. Ao entrar, Margarida sentiu uma onda de emoção. Vamos lá, solte artista que existe dentro de você, disse Rafael, empolgado, enquanto preparava as tintas. Margarida hesitou, mas ao olhar para os materiais diante dela, uma onda de nostalgia a invadiu. Ela pegou um pincel e, em poucos minutos, começou a soltar as cores na tela, expressando emoções que estavam guardadas dentro de si por tanto tempo. O ato de pintar se tornou uma forma de libertação, uma jornada de autodescoberta que ela nunca imaginou que poderia ter. Conforme a amizade com Rafael se aprofundava, Margarida percebeu que havia encontrado mais do que um amigo, encontrou um aliado. Ele a ajudava a descobrir quem ela realmente era, além das expectativas e obrigações que a cercavam. A arte se tornava não apenas um escape, mas uma nova oportunidade de vida, um caminho que Margarida estava ansiosa para explorar. E assim, enquanto a tinta secava na tela, Margarida sorriu para si mesma, sentindo que, finalmente, estava encontrando seu caminho de volta para casa. Uma casa que não era feita de paredes, mas de sonhos e possibilidades. A vida que parecia limitada começava a se expandir, e as novas oportunidades estavam ao seu alcance, brilhando como as cores vibrantes que agora preenchiam suas telas. A luz suave da manhã iluminava o estúdio, refletindo nas tintas ainda frescas que Margarida havia aplicado na tela. Cada cor parecia dançar sob a luz, e com cada pincelada, ela sentia não apenas a liberdade de expressar-se, mas também uma conexão mais profunda com Rafael. A cada encontro, a amizade dele se transformava em algo mais intenso, e Margarida começou a perceber que seus sentimentos por ele estavam além da admiração pela arte. No entanto, a hesitação a consumia. Medos e inseguranças surgiam como sombras em sua mente. A memória de Mateus ainda a assombrava, e a ideia de abrir seu coração novamente era aterrorizante. O que aconteceria se as coisas não dessem certo? Ela não queria se machucar novamente, nem arriscar o pouco que havia conseguido reconstruir. Rafael, percebendo sua hesitação, decidiu compartilhar algo mais pessoal. Em uma tarde tranquila, enquanto o aroma do café fresco preenchia o ar, ele se virou para Margarida, com um olhar sério. Você sabe, a arte tem sido a minha salvação, disse ele, a voz carregada de emoção. Desde que fui diagnosticado com a doença, cada pincelada, cada cor, me ajuda a lidar com o medo. Através da arte, eu consigo expressar o que não consigo colocar em palavras. As palavras de Rafael cortaram o ar,
e Margarida sentiu seu coração apertar. Ela não sabia da doença dele, e um sentimento de empatia a envolveu. Ele, que parecia tão forte e vibrante, também lutava suas batalhas internas. "O que você tem?" perguntou ela, sua voz suave, mas cheia de preocupação. Rafael hesitou por um instante, mas o olhar de Margarida encorajava-o a continuar. "Tenho leucemia. Não é fácil, mas a arte me ajuda a canalizar tudo isso. Quando pinto, sinto que estou controlando a situação, mesmo que apenas por um momento", explicou ele, os olhos brilhando com sinceridade. Margarida sentiu um nó na garganta. O que deveria ser um momento de fragilidade e vulnerabilidade entre eles se transformou em um vínculo mais forte. Ela estava diante de um homem que não apenas lutava por sua vida, mas também se permitia ser vulnerável, mostrando sua verdadeira essência. "Eu admiro você, Rafael. Sua coragem é inspiradora", disse Margarida, sentindo a conexão entre eles crescer ainda mais. Rafael sorriu, mas a tristeza em seus olhos não passou despercebida por Margarida. Ele continuou a compartilhar seus medos, as noites em que acordava em pânico, imaginando o que aconteceria com seu futuro, sua arte, e se conseguiria deixar algo duradouro para o mundo. "Às vezes, sinto que a morte pode chegar a qualquer momento e isso me assusta. Mas, ao mesmo tempo, me faz valorizar cada segundo. Por isso, quero viver intensamente", disse ele, olhando nos olhos de Margarida com um olhar que fazia seu coração acelerar. A vulnerabilidade de Rafael abriu uma porta para Margarida. Com ele, ela se sentia à vontade para falar sobre seus próprios medos e frustrações. A cada revelação, a confiança entre eles aumentava, e Margarida percebeu que estava se aproximando de Rafael de uma maneira que nunca havia imaginado. No entanto, o dilema interno que a consumia não a deixava em paz. Ela se via em um impasse. O passado, com todas as suas cicatrizes e dores, ainda seguia. E, ao mesmo tempo, havia promessa de algo novo e emocionante que florescia com Rafael. "Eu sinto que estamos construindo algo especial, mas..." Margarida começou, hesitante. "Eu não quero machucar você. Nem quero que meu passado interfira na nossa amizade." Rafael a interrompeu, pegando delicadamente sua mão. "Margarida, eu não quero que você sinta pressão. O que estamos criando é lindo, e não precisamos apressar as coisas. Vamos dar um passo de cada vez", sugeriu ele, sua voz suave, mas firme. Ela sorriu, aliviada por sua compreensão. Mas, por trás desse sorriso, uma tempestade de emoções a consumia. A ideia de se permitir amar novamente era aterrorizante, e ao mesmo tempo, irresistível. Rafael era um homem que a fazia sentir-se viva, e isso a assustava. Conforme os dias passavam, Margarida sentiu sua luta interna crescer. Cada vez que pensava em Rafael, um desejo ardente se misturava a um medo profundo. O passado parecia querer prendê-la, enquanto o futuro com Rafael a chamava para um novo capítulo. No estúdio, entre risos e conversas, Margarida se via dividida entre duas vidas. O que poderia ser o início de um amor verdadeiro se tornava um dilema que não a deixava em paz. A cada nova tela pintada, a cada revelação, ela sabia que precisava tomar uma decisão. E essa decisão não era apenas sobre Rafael, mas sobre quem ela realmente desejava ser. A vulnerabilidade e os sentimentos expostos a levaram a um ponto crucial. Em seu íntimo, Margarida sabia que o amor poderia ser tanto um porto seguro quanto um mar tempestuoso, e ela estava prestes a decidir em qual das ondas queria se lançar. O sol parecia brilhar de forma cruel naquele dia. As nuvens cinzentas pareciam flutuar no céu, como se o próprio universo estivesse em luto pela perda de Rafael. Margarida se sentia em um estado de neblina, uma combinação de incredulidade e dor profunda, enquanto se preparava para o funeral. Era como se o tempo tivesse parado, deixando-a presa em um momento que não conseguia processar. A sala estava repleta de flores brancas, as mesmas que Rafael adorava pintar. Era um contraste doloroso com a tristeza que preenchia o ambiente. Os rostos dos amigos e familiares estavam sombriamente sérios, mas o que mais a atingia era o olhar vazio de Isadora, que, mesmo jovem, tentava entender a intensidade da dor que cercava sua mãe. "Mãe, por que ele não vem mais?" perguntou Isadora, a voz suave como um sussurro, enquanto Margarida abraçava com força, tentando proteger sua filha da realidade cruel que a cercava. Margarida não tinha respostas. A vida de Rafael se apagou tão rapidamente que a ideia de que ele nunca mais estaria ao seu lado era insuportável. As memórias de suas conversas profundas, as risadas compartilhadas,
E as noites em que se perderam em sonhos e promessas pareciam agora ecoar em um vazio agonizante. Durante o funeral, a dor de Margarida se intensificou a cada palavra que era dita. Amigos e colegas se levantaram para compartilhar lembranças, e cada relato trazia um novo fardo de tristeza. Rafael era lembrado como um homem gentil, apaixonado pela vida e pela arte, e a ausência dele era sentida como um buraco no coração de todos que o conheciam. Ele sempre dizia que a arte é um reflexo da alma, e a alma dele era cheia de beleza, disse uma amiga, com a voz embargada, enquanto Margarida tentava não deixar que as lágrimas escorressem pelo seu rosto. O som da dor coletiva preenchia o ar, tornando a atmosfera quase insuportável. Com cada homenagem, Margarida lembrava-se dos momentos que viveram juntos. O cheiro da tinta, os risos que compartilhavam e as promessas de um futuro que agora pareciam tão distantes. Cada lembrança era uma facada em seu coração, mas, ao mesmo tempo, era um tributo à vida vibrante que Rafael havia vivido. Isadora, observando a dor da mãe, tinha apenas 5 anos, mas sua compreensão do mundo era impressionante. Ela se aproximou de Margarida, segurando a mão dela com firmeza, como se estivesse tentando transmitir força à mãe. Margarida olhou para a filha e viu não apenas um reflexo dela mesma, mas também um símbolo de esperança. A determinação de Isadora era como um raio de luz em meio à escuridão. Após o funeral, Margarida sentou-se em silêncio, cercada por flores que lembravam Rafael. O peso do luto a sufocava, mas havia uma voz dentro dela que sussurrava que Rafael não gostaria que ela se deixasse levar pela dor. A ideia de honrar a memória dele a acompanhava, e ela começou a perceber que, mesmo em meio à perda, havia uma nova direção para sua vida. Eu preciso ser forte por você, Rafael. Preciso fazer isso por nós, disse Margarida em um sussurro, como se estivesse falando diretamente com a alma dele. O compromisso que ela sentia era um combustível poderoso, um desejo de seguir em frente, mesmo que a dor fosse esmagadora. Isadora se aproximou, e Margarida puxou para perto, envolta em um abraço apertado. A força da filha foi um lembrete de que a vida continuava, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Margarida decidiu que honraria Rafael não apenas com lembranças, mas também com ações. Nos dias que se seguiram, ela começou a organizar uma exposição em homenagem a Rafael, reunindo suas obras e permitindo que as pessoas conhecessem a beleza que ele havia trazido ao mundo. Essa tarefa não apenas a distraía da dor, mas também a conectava com Rafael de uma maneira que ela nunca havia imaginado. A arte dele poderia continuar a viver, e, ao fazer isso, Margarida também encontraria uma parte de si mesma que estava perdida. Enquanto trabalhava na exposição, Margarida sentiu a presença de Rafael ao seu lado, como se ele estivesse sussurrando palavras de encorajamento. A dor ainda estava lá, mas agora havia um propósito em sua vida. Cada pincelada de Rafael se tornava uma lembrança de amor, e Margarida prometeu a si mesma que, mesmo em meio à perda, ela seguiria em frente, encontrando a beleza na vida e criando um novo futuro para ela e Isadora. A vida ainda tinha suas cores, e Margarida estava determinada a reaprendê-las, transformando a dor em arte, assim como Rafael sempre fizera. Anos se passaram desde a trágica perda de Rafael, e Margarida e Isadora floresceram em um novo capítulo de suas vidas. O sol brilhava intensamente, iluminando o pequeno apartamento que se tornará seu lar. As paredes, agora adornadas com desenhos e partituras musicais, refletiam a nova vida que elas construíram juntas. Margarida havia se transformado em uma mulher forte e cheia de determinação, uma professora de música que compartilhava sua paixão pela arte com seus alunos. Isadora, por sua vez, tornará-se uma talentosa pianista. A música fluía dela como se estivesse no sangue, e suas apresentações eram um testemunho de anos de dedicação e amor. A conexão que ambas haviam criado com a música tornou-se um elo inquebrável, e Margarida muitas vezes se perguntava se a paixão de Isadora pela música não era uma continuação da essência de Rafael. Certa manhã, enquanto Margarida organizava algumas partituras, Isadora entrou na sala, com o brilho nos olhos e um sorriso radiante. "Mãe, adivinha? Fui selecionada para o concurso de piano da escola", exclamou Isadora, pulando de alegria. Margarida não conseguiu conter a emoção. Ela correu até a filha e a envolveu em um abraço apertado. "Isso é maravilhoso, minha querida. Você merece todo o sucesso do mundo", respondeu Margarida, seu coração transbordando de orgulho. O concurso era um evento importante, onde jovens talentos de toda a cidade se reuniam para mostrar suas habilidades. Isadora estava animada, mas também nervosa, e Margarida sabia que a pressão poderia ser intensa. Mas ela também entendia que essa era uma oportunidade de Isadora brilhar,
de mostrar ao mundo que ela era capaz. Nos dias que antecederam o concurso, Margarida dedicou-se a ajudar Isadora a ensaiar. Elas passavam horas juntas, revisando as partituras e discutindo a interpretação de cada peça. A sala estava repleta de música, e Margarida se permitia sonhar. O som do piano era uma melodia que ressoava não apenas nas paredes do apartamento, mas também em seus corações. Durante uma das sessões de ensaio, Isadora começou a tocar uma canção que era especial para elas, uma que Rafael costumava tocar. O coração de Margarida apertou-se ao ouvir as notas familiares ecoando no ar. A música trazia à tona memórias e emoções que haviam sido enterradas, mas que agora surgiam como flores em um campo, simbolizando o amor que ainda existia. Você se lembra quando papai tocou isso para nós pela primeira vez? Isadora perguntou, a voz suave como a melodia que estava tocando. Margarida assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas. Sim, meu amor. Ele sempre disse que a música tinha o poder de curar e conectar as pessoas. E é exatamente isso que você faz, respondeu Margarida, a voz embargada pela emoção. O dia do concurso chegou, e o auditório estava repleto de pessoas. Margarida sentou-se na plateia, o coração acelerado, assistindo enquanto Isadora subia ao palco. A jovem estava nervosa, mas quando suas mãos tocaram as teclas do piano, ela se transformou. O som era poderoso e puro, e Margarida se deixou levar pela música. Isadora se entregou à performance, e Margarida não pôde deixar de se sentir emocionada. As notas dançavam no ar, transportando todos os presentes para um lugar de beleza e paz. Cada acorde ressoava como um eco do amor que elas sempre guardaram, uma homenagem silenciosa a Rafael. Quando a última nota se extinguiu, o auditório explodiu em aplausos. Margarida se levantou, seu coração batendo forte. A alegria e o orgulho a inundavam. Isadora sorriu, os olhos brilhando com a luz do reconhecimento e da realização. Mais tarde, enquanto saíam do auditório, Isadora segurava um troféu brilhante, um símbolo de sua conquista. Mãe, eu não poderia ter feito isso sem você, disse Isadora, os olhos cheios de gratidão. Nós fizemos isso juntas, minha querida. Você é uma estrela, e eu tenho certeza de que ainda brilhará muito mais, respondeu Margarida, sentindo-se renovada. Ao caminhar para casa, Margarida e Isadora conversaram sobre os sonhos que ainda estavam por vir. As dificuldades do passado foram deixadas para trás, e agora elas olhavam para o futuro com esperança. Margarida sentia que, assim como uma fênix renascente, elas haviam se libertado das cinzas e estavam prontas para voar. A música se tornará não apenas uma paixão, mas também um caminho de cura. Margarida percebeu que a vida era uma constante dança entre a dor e a alegria, e que, mesmo após a perda, havia sempre um espaço para o renascimento. Com Isadora ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar o mundo, uma mãe corajosa e uma mulher apaixonada pela arte, dedicada a celebrar a vida e a beleza que sempre a cercou. Com a nova vida em pleno andamento, Margarida se sentia mais forte a cada dia. Isadora florescia em suas conquistas, e a música se tornará um elo entre mãe e filha, uma forma de expressão e liberdade. No entanto, em meio a essa nova rotina, Margarida começou a perceber que sua vida estava pronta para receber algo que há muito tempo lhe parecia distante: o amor. Foi em um café local, durante um encontro casual com Lara, que Margarida conheceu Tiago. Ele era um homem gentil, de sorriso fácil e olhos que transbordavam compreensão. Tiago era um artista plástico, apaixonado pela arte e pela vida, e logo se mostrava uma figura que oferecia apoio e conforto. Assim que começaram a conversar, Margarida sentiu uma conexão instantânea, como se eles se conhecessem há muito tempo. Você pinta? Margarida perguntou, intrigada com as tintas que Tiago trazia nas mãos. Sim, gosto de capturar as pequenas belezas do cotidiano. Acredito que a arte tem o poder de transformar momentos comuns em algo extraordinário, respondeu Tiago, seu olhar brilhando com entusiasmo. Enquanto as conversas fluíam, Margarida se permitiu relaxar. Tiago a escutava com atenção, e suas palavras eram como um bálsamo para a alma cansada dela. Ele falava sobre suas experiências, sobre como a arte o ajudou a superar desafios e a encontrar significado em momentos difíceis. Era fácil ver que Tiago tinha um coração grande e uma empatia que tocava Margarida profundamente. Ao longo das semanas, os encontros tornaram-se mais frequentes. Margarida e Tiago exploravam juntos cafés, exposições de arte e até mesmo parques, onde discutiam sonhos e inspirações. Isadora, por sua vez, aceitava Tiago com entusiasmo, vendo nele um amigo que trazia leveza e alegria para a vida de sua mãe.
Mãe, eu gostei do jeito que ele fala sobre arte. Ele parece ser uma pessoa legal, Isadora comentou certa vez, enquanto estavam em casa, ensaiando para o recital de piano. Ele realmente é. Filha, estou gostando de conhecê-lo, respondeu Margarida, sentindo-se aquecida pelo apoio da filha. O relacionamento de Margarida com Tiago desenvolveu-se de forma delicada e respeitosa. Ele nunca pressionou a se abrir sobre seu passado, respeitando o espaço que ela precisava. A cada novo encontro, Margarida sentia que poderia ser ela mesma, sem o peso das expectativas que sempre a acompanharam. Certa noite, enquanto caminhavam sob as estrelas, Margarida parou para olhar para Tiago, seu coração acelerando. Ele parecia tão genuíno, tão presente. Eu me sinto bem ao seu lado. Tiago, você me faz lembrar de quem eu realmente sou, disse Margarida, a voz suave, mas cheia de emoção. Tiago sorriu, segurando a mão dela delicadamente. Margarida, você merece ser feliz. E não precisa carregar o peso do seu passado sozinha. Estou aqui para caminhar com você, respondeu ele, seus olhos cheios de sinceridade. O coração de Margarida disparou. Ali, sob o céu iluminado, ela percebeu que havia uma chance de ser feliz novamente. Um novo amor começava a surgir, mas ela sabia que precisava enfrentar os fantasmas que a assombravam. Durante uma conversa à beira da fogueira em uma pequena exposição de arte, Tiago perguntou sobre as pinturas que Margarida sempre mantinha em mente, mas nunca se atrevera a criar. Ela hesitou, os medos do passado surgindo, mas sentiu uma onda de coragem tomar conta dela. Sempre quis pintar, mas nunca consegui. O que se passa na minha mente é tão complexo que não sei se consigo expressá-lo, confessou Margarida, seu olhar distante. Tiago a encorajou, dizendo que a arte era uma forma de libertação. Não tenha medo de se expor. Cada pincelada é uma parte de você. Deixe sua voz brilhar através da sua arte, incentivou ele, passando a mão em seu ombro de maneira reconfortante. A conversa acendeu uma chama dentro de Margarida. Talvez a pintura pudesse ser o caminho para que ela lidasse com suas emoções e, ao mesmo tempo, honrasse a memória de Rafael. Tiago a ajudou a enxergar que seu passado, embora doloroso, não precisava definir seu futuro. Enquanto as semanas se passavam, Margarida começou a pintar. Era uma experiência catártica, uma oportunidade de libertar todas as emoções que estavam trancadas em seu coração. Cada cor, cada forma, era um reflexo de sua jornada, das lutas que enfrentou e das vitórias que conquistou. Com o apoio de Tiago e o amor de Isadora, Margarida se sentia pronta para se redescobrir e reescrever sua história. Mas, embora o novo amor começasse a brotar, Margarida ainda sentia um fio de dúvida e medo. A comparação com seu passado sempre a assombrava, e ela não sabia se poderia permitir-se amar plenamente outra vez. A história entre ela e Tiago era doce e reconfortante, mas o eco de suas cicatrizes ainda ressoava em sua mente. A cada dia que passava, Margarida se via mais próxima de Tiago, e a esperança de um futuro juntos começava a brilhar, mas as sombras do passado ainda pairavam, criando um dilema que ela precisaria enfrentar. Poderia realmente se abrir para um novo amor? Poderia deixar Tiago entrar em seu coração, sem que o peso do que já havia vivido a segurasse? Com essas questões, o capítulo da vida de Margarida estava prestes a se desdobrar em uma nova narrativa, cheia de potencial e repleta de emoções. A jornada estava longe de terminar, e a beleza do amor e da arte poderiam muito bem ser a chave para seu renascimento. Mateus caminhava pelas ruas da cidade, uma sombra do homem que já fora. O peso da solidão o acompanhava como um manto escuro. Era um dia nublado, e enquanto observava o movimento ao seu redor, seus olhos se fixaram em uma cena que o desarmou. Margarida e Isadora estavam sentadas em um banco do parque, rindo e brincando, completamente alheias à sua presença. A alegria que emanava delas era uma visão que ele não podia ignorar, e uma onda de arrependimento o envolveu como um mar revolto. Nos últimos meses, Mateus havia se distanciado de sua vida e de seus relacionamentos. As festas e os excessos que antes preenchiam seus dias agora pareciam vazios e sem sentido. Ao contemplar a nova vida de Margarida, um aperto no coração o fez perceber o que havia perdido. A mulher que fora sua esposa, a mãe de sua filha, e a felicidade que ele mesmo destruiu. Margarida, por sua vez, sentou-se sob a sombra de uma árvore, observando Isadora tocar piano em um recital comunitário. Cada nota que saía do instrumento era como um eco do passado, repleto de lembranças que ela agora encarava com um novo olhar. O que antes era dor, se transformava em aprendizado e força. As feridas deixadas por Mateus, embora ainda visíveis, estavam cicatrizando,
e ela começou a perceber que tinha se tornado alguém mais forte e mais capaz. Mãe, você está bem? Perguntou Isadora, interrompendo os pensamentos de Margarida. Você parecia distante. Estou sim, meu amor. Apenas pensando em algumas coisas, respondeu Margarida, forçando um sorriso, mas por dentro, sentia uma tempestade de emoções. A verdade era que Margarida estava finalmente confrontando os fantasmas do passado. Em momentos de solidão, as lembranças de Mateus e do casamento que não dera certo surgiam como sombras, mas agora, elas não a paralisavam. Ao contrário, eram lembretes da jornada que percorreu para se reencontrar. Naquela noite, Margarida se encontrou com Lara para um café. As duas se sentaram em um canto aconchegante da cafeteria, onde as luzes suaves criavam um ambiente acolhedor. Lara, sempre uma amiga leal, percebeu a expressão contemplativa de Margarida. O que está te preocupando, amiga? Perguntou Lara, envolvendo a xícara de café com as mãos, enquanto observava Margarida atentamente. Estou pensando em como minha vida mudou. A felicidade de Isadora e a forma como encontrei meu caminho na música, respondeu Margarida, sua voz carregada de emoção. Mas, às vezes, me sinto culpada por tudo o que aconteceu com Mateus. Ele era uma parte da minha vida, e eu não consigo ignorar isso. Lara encarou com compreensão, como se soubesse exatamente o que Margarida estava passando. Margarida, você não precisa carregar esse peso. Ele fez suas escolhas, e você não é responsável por elas. Você lutou para se libertar e para dar a Isadora a vida que ela merece, afirmou Lara, com firmeza. O importante é que você está feliz agora. É isso que deve priorizar. Essas palavras ecoaram na mente de Margarida. Ela percebeu que tinha se livrado de uma vida que a sufocava e que agora estava vivendo por ela mesma e pela felicidade de sua filha. As lembranças de Mateus não precisavam mais ser um fardo, mas sim uma lição. Enquanto conversavam, Margarida começou a entender a importância da amizade e do apoio. Lara sempre esteve ao seu lado, oferecendo um espaço seguro para que ela pudesse expressar suas emoções e inseguranças. Era a amizade que a ajudava a curar, a relembrar que não estava sozinha nessa jornada. Obrigada, Lara. Eu realmente não sei o que faria sem você, disse Margarida, um sorriso genuíno se formando em seus lábios. Sempre estarei aqui por você, Margarida. Você é uma mulher forte e merece ser feliz. Agora, que tal nos concentrarmos em nossos sonhos? Respondeu Lara, piscando um olho, trazendo um toque de leveza à conversa. Aquela conversa foi um divisor de águas para Margarida. Ao voltar para casa, o coração dela estava mais leve, como se uma camada de dúvidas e arrependimentos tivesse sido removida. Ela olhou para Isadora, que dormia tranquilamente em seu quarto, e sentiu uma onda de amor incondicional inundar seu ser. Margarida decidiu que sua felicidade era a prioridade. Não podia mais se permitir viver presa ao passado, às expectativas alheias ou à dor que a acompanhava. A vida que tinha agora era cheia de possibilidades, e ela estava determinada a abraçá-las. Naquela noite, ao se deitar, Margarida fez uma promessa silenciosa para si mesma. Não deixaria que os fantasmas do passado obscurecessem seu futuro. Ela estava pronta para seguir em frente, para redescobrir sua identidade e para abrir seu coração novamente. O amor e a felicidade não eram apenas destinos, mas jornadas que ela estava disposta a explorar. E assim, com a força que conquistara ao longo dos anos, Margarida começou a vislumbrar um novo amanhã, um que seria moldado não pelo passado, mas por suas próprias escolhas e pela coragem de se permitir ser feliz. O auditório estava lotado, as luzes suavemente iluminadas, criando um ambiente de expectativa. Margarida sentia uma mistura de nervosismo e orgulho enquanto observava Isadora, com seu vestido branco de piano, preparando-se para se apresentar. Era um evento musical que celebrava os talentos da comunidade, mas para Margarida, era muito mais do que isso. Era uma oportunidade de homenagear Rafael, o homem que havia deixado uma marca indelével em suas vidas. O coração de Margarida pulsava ao ritmo da música que ecoava pelo ambiente. Cada nota era um lembrete do amor que ainda vivia dentro dela, uma conexão com o passado que nunca seria apagada. Quando Isadora subiu ao palco e se sentou ao piano, Margarida prendeu a respiração. A jovem olhou para a plateia e sorriu, um sorriso que irradiava confiança e amor. Margarida sabia que aquele momento era especial, não apenas para Isadora, mas também para elas duas. Isadora começou a tocar uma peça que Rafael costumava adorar, uma composição que refletia a beleza e a tristeza da vida. As notas dançavam no ar, envoltas em uma melodia que falava de amor e perda,
de saudade e esperança. Margarida fechou os olhos por um instante, permitindo que a música a envolvesse. Era como se cada acorde a transportasse para um lugar onde a dor e a alegria coexistiam em perfeita harmonia. Quando a apresentação terminou, a plateia irrompeu em aplausos, mas Margarida sentiu que o verdadeiro aplauso vinha do fundo de seu coração. Isadora se levantou e, com um gesto gracioso, dedicou a peça a Rafael, a quem nunca conhecera plenamente, mas cuja presença sempre fora sentida. Margarida sabia que a conexão que Isadora tinha com Rafael era única, uma ligação que transcendia o tempo e o espaço. Após a apresentação, Margarida subiu ao palco. Os aplausos ainda ecoavam, mas sua mente estava repleta de pensamentos sobre o que significava ser mãe e a importância do amor na superação das adversidades. Com um sorriso terno, ela encarou a plateia e começou a falar. Boa noite a todos. Hoje é um dia especial, não apenas pela apresentação maravilhosa de Isadora, mas porque é uma celebração do amor. Começou Margarida, sua voz firme, mas suave. O amor é a força que nos une, que nos ajuda a superar os desafios da vida. É o que nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando as sombras do passado ameaçam nos envolver. Ela respirou fundo, permitindo que suas emoções fluíssem. A vida nem sempre é fácil. Todos nós enfrentamos momentos de dor e perda, mas também há momentos de alegria e descoberta, e é nesses momentos que encontramos a verdadeira beleza da vida. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, por compartilharem essa jornada conosco. Margarida olhou para Isadora, que a observava com olhos brilhantes, um reflexo do amor e da força que compartilhavam. Hoje, celebramos não apenas a música, mas o legado de amor que Rafael nos deixou. Ele nos ensinou a valorizar cada momento e a abraçar a vida com coragem. Espero que, assim como eu, vocês também encontrem a força para amar e serem amados, mesmo nas adversidades. As palavras de Margarida ressoaram na sala, e o público estava em silêncio, absorvendo cada emoção que ela expressava. A conexão entre mãe e filha era palpável, e naquele instante, Margarida sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Ao terminar seu discurso, Margarida olhou para o público e sorriu, um sorriso que refletia esperança e resiliência. Ela sabia que a vida era uma jornada repleta de altos e baixos, mas também era uma viagem de amor incondicional. As dificuldades haviam moldado seu caráter, mas também haviam revelado sua verdadeira força. Naquele momento, Margarida percebeu que o amor nunca morre. Ele se transforma e se reinventa, assim como ela havia feito. E assim, com a certeza de que o amor poderia triunfar, mesmo nas adversidades, Margarida e Isadora se abraçaram, celebrando não apenas a música, mas a nova vida que estavam construindo juntas. Enquanto o público aplaudia, Margarida sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, elas enfrentariam tudo juntas. E em cada desafio, encontrariam a força e a coragem para continuar, sempre guiadas pelo amor que jamais se apagaria. A história delas não era apenas uma história de superação, mas um testamento do poder do amor, um legado que permaneceria vivo, agora e para sempre.